Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais cinematográficos de toda a Bíblia. É uma história de fé, coragem, intriga política e visões apocalípticas que deixariam qualquer filme da Marvel no chinelo. Pega a visão. Hoje a gente vai desenrolar a história completa do livro de Daniel. A gente vai acompanhar a jornada de um jovem judeu e seus 3 parças que foram sequestrados e levados para a Babilônia, o império mais poderoso e pagão da época. E lá no meio da gringa, eles vão ter que provar que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, custe o que custar. É uma fita sobre como se manter fiel a Deus no meio de um mundo que quer te engolir. Se você quer aprender sobre integridade, coragem e entender umas das profecias mais sinistras sobre o futuro, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque a história de Daniel é um manual de sobrevivência pra gente que vive nesse mundão. Bora nessa! O sequestro da elite, o início na Babilônia. A fita já começa na bad! A gente tá por volta do ano 605 a.C., o reino de Judá deu mancada atrás de mancada com Deus, e a conta chegou. O rei Nabucodonosor, o chefão do Império Babilônico, invade Jerusalém e em vez de destruir tudo de uma vez, ele tem uma ideia de gênio do mal. Ele sequestra só a nata da sociedade, os jovens mais inteligentes, mais bonitos e de família nobre. A ideia era fazer uma lavagem cerebral neles, ensiná-los a cultura e a língua da Babilônia para que eles se tornassem funcionários leais ao Império. E no meio dessa galera sequestrada, estavam 4 manos que iam virar lenda: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Chegando na Babilônia, a primeira coisa que os caras fazem é tentar apagar a identidade deles. Mudaram os nomes dos 4. Daniel, Deus é meu juiz, virou Beltesazar. Hananias, o Senhor é gracioso, virou Sadraque. Misael, quem é como Deus? Virou Mesaque. Azarias, o Senhor ajuda, virou Abed-nego. Os nomes novos eram todos em homenagem aos deuses da Babilônia. Eles queriam que os moleques esquecessem do Deus de Israel. Aí veio o primeiro teste de fogo. Eles foram selecionados para um programa de trainee real que incluía comer a comida do banquete do rei e beber o vinho dele. Parecia um privilégio, né? Que nada! Aquela comida era consagrada aos ídolos da Babilônia. Comer aquilo era participar da idolatria deles. E o Daniel, que era o líder da galera, tomou uma decisão firme no coração. Ele não ia se contaminar, mas ele não fez um protesto barulhento não. Ele chegou na humildade e na sabedoria para o chefe dos eunucos e pediu para fazer um teste de 10 dias comendo só legumes e bebendo só água. O chefe ficou com medo do rei, mas o Daniel insistiu. E o resultado? No final dos 10 dias, eles estavam com uma aparência melhor e mais saudável do que todos os outros jovens que estavam comendo o banquete do rei. Isso aqui é ouro. Anota aí, a primeira vitória de Daniel não foi numa cova de leões, foi na mesa do refeitório. A fidelidade a Deus começa nas pequenas decisões do dia a dia. O sonho do rei e o intérprete inesperado. Capítulo 2. 2 anos depois, o rei Nabucodonosor teve um sonho que bugou a mente dele. Ele acordou perturbado, mas ele esqueceu o sonho. Que fita! Ele chamou todos os magos, astrólogos e pais de santo da Babilônia e deu a ordem mais maluca de todas. Vocês não só têm que interpretar o meu sonho, vocês têm que me dizer qual foi o sonho. Se não conseguirem, vou picar vocês em pedaços. O desespero foi geral. Os sábios disseram: Rei, isso é impossível! Nenhum homem na terra pode fazer isso! E o rei furioso mandou matar todos os sábios do reino, incluindo o Daniel e seus parças. Quando foram buscar os 4, Daniel, na maior calma, pediu para falar com o rei e pediu um tempo. E o que ele fez? Foi para casa, juntou os amigos Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E aí o joelho dobra e a gente ora. Eles oraram pedindo misericórdia a Deus para que ele revelasse o mistério. E naquela mesma noite, Deus revelou o sonho e a interpretação para Daniel numa visão. No dia seguinte, Daniel foi levado ao rei e antes de mais nada, ele deu todo o crédito para Deus. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Daniel 2, 27 e 28.
E ele descreve o sonho, uma estátua gigante com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, e uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atingiu os pés da estátua e a esmigalhou inteira, e a pedra virou uma montanha que encheu toda a terra. E a interpretação? Cada metal representava um império mundial que viria. Cabeça de ouro, o Império Babilônico, o próprio Nabucodonosor. Peito de prata, o Império Medo-Persa. Ventre de bronze, o Império Grego, de Alexandre o Grande. Pernas de ferro, o Império Romano. Pés de ferro e barro, uma forma dividida e frágil desse último império. E a pedra? A pedra é o reino de Deus! Um reino que não é construído por homens, que viria na época desses reis e que destruiria todos os outros reinos e duraria para sempre. É a profecia da vinda de Jesus Cristo e do seu reino eterno. Nabucodonosor ficou tão chocado que se prostrou diante de Daniel e reconheceu: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. E pá! Promoveu Daniel a governador da província da Babilônia e chefe de todos os sábios. E Daniel, que não esquece dos parsas, pediu e colocou Sadraque, Mesaque e Abed-nego como administradores. A fornalha ardente e a festa na Babilônia. De capítulo 3 e 5. A vida continuou, mas os testes não pararam. Nabucodonosor, cheio de ego, construiu uma estátua de ouro de 30 metros de altura e mandou todo mundo se curvar e adorar. E quem não adorasse? Ia ser jogado numa fornalha de fogo ardente? E quem foram os únicos que ficaram de pé no meio da multidão? Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles disseram para o rei na lata: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que fé sinistra! Deus pode nos livrar, mas mesmo que ele não nos livre, a nossa decisão já está tomada. O rei furioso mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogou os 3 lá dentro. Mas quando ele olhou, ele viu não 3, mas 4 homens andando no meio do fogo. E o aspecto do quarto era semelhante ao Filho de Deus. Jesus estava no rolê com eles na maior tranquilidade. Eles saíram de lá sem nem cheiro de fumaça na roupa. Anos depois, outro rei, Belsazar, neto de Nabucodonosor, deu uma festa regada a álcool e arrogância. Ele mandou pegar os copos de ouro que tinham sido roubados do templo de Jerusalém e começou a beber neles e a louvar seus deuses de ouro e prata. E no meio da festa, pá! Apareceu uma mão misteriosa escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. O rei ficou branco, as pernas tremeram. Chamaram o Daniel, já um velhinho, que interpretou a escrita. Mene, Deus contou os dias do teu reino e o terminou. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, Ufarsim, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto e o império babilônico caiu. A cova dos leões e as visões do fim dos tempos. Capítulo 6-12. O império agora era Medo-Persa e o rei era Dário. E o Daniel, mesmo idoso, continuava sendo o cara mais competente do reino. Os outros políticos, morrendo de inveja, armaram uma cilada. Eles convenceram o rei a fazer uma lei. Por 30 dias, ninguém podia orar a nenhum deus ou homem, a não ser ao rei. E quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. E o Daniel? Ele ficou sabendo da lei, foi para casa, abriu a janela do seu quarto que dava para Jerusalém e orou a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele não se escondeu, não mudou sua rotina de fé por causa de uma lei humana. Os invejosos o deduraram e o rei, mesmo gostando muito de Daniel, teve que cumprir a lei. Ele jogou Daniel na cova e disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. No dia seguinte, o rei correu para a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus pôde livrar-te dos leões? E de dentro da cova veio a resposta: ó rei, vive para sempre.
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus mandou um anjo para ser domador por uma noite. A segunda metade do livro de Daniel, capítulos 7 a 12, muda o estilo. Já não são mais histórias, são visões apocalípticas que Daniel recebe sobre o futuro. Ele vê bestas terríveis saindo do mar, representando os mesmos impérios da estátua. Vê guerras entre reinos e recebe profecias super detalhadas, incluindo a famosa profecia das 70 semanas, que aponta com uma precisão absurda para a vinda e a morte do Messias. Jesus é um trailer do livro de Apocalipse. E o livro termina com uma promessa de ressurreição e uma palavra de consolo para Daniel. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E aí, minha galera, que livro sinistro! A história de Daniel e seus amigos é um manual de como ser um crente raiz num mundo que quer nos engolir. É sobre ter uma fé que não se curva, que não negocia seus princípios, que confia em Deus na fornalha, na cova dos leões e na política do palácio. E as profecias? Elas nos mostram que não importa quantos impérios se levantem e caiam, no final, o GPS da vida é a palavra. Esquece! E ela nos garante que o reino que vai prevalecer para sempre é o reino do nosso Deus e do seu Cristo. Agora quero ouvir o seu papo reto. Qual das histórias de Daniel mais te impactou? A dos legumes, a da fornalha ou a da cova dos leões? E o que a coragem desses jovens te ensina sobre como viver a sua fé no seu trampo, na sua faculdade, na sua quebrada hoje? Solta o verbo nos comentários. E se essa jornada pela Babilônia te inspirou a ser mais firme na sua fé, já sabe, né? Dá aquela moral monstra, curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. Paz!